Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje nós vamos falar sobre uma tática chamada ataque a descoberto. O que é esse ataque a descoberto, né? O que é esse cheque a descoberto? O que é essa tática e como ela pode trazer benefícios para a gente? Então, primeiro, aqui nessa posição, a gente consegue uma posição vencedora, né, em duas jogadas. Como? A gente tem que pensar primeiro que esse cavalo que está na frente da torre, ele está contendo o ataque da torre que está atrás, correto? Então, quando eu tiro esse cavalo da frente, eu estou liberando o ataque da minha torre. Então, o ataque à descoberta nada mais é do que você descobrir aquele ataque, né? Você liberar aquele ataque com aquela peça que está na frente. Aqui no caso, eu consigo liberar esse ataque tirando o cavalo da frente, e esse cavalo ele pode ser liberado atacando o rei do meu adversário. Então, se eu tirar para cá, ó, eu dou cheque e ataco a dama ao mesmo tempo. Ele será obrigado a salvar o rei do perigo e, naturalmente, ele perde essa dama, né? Ele não consegue salvar os dois ataques ali ao mesmo tempo. Então, é uma ideia parecida com a do garfo. Dei o cheque, o rei ficou em perigo, se salvou aqui para o lado, ele vai capturar minha torre, só que vale a pena, vou perder aqui 5 pontos, ganhar 9 pontos, né? E vou ficar em vantagem, uma vantagem decisiva, porque com cavalo e 2 peões eu consigo vencer esse final de jogo. Então, venci a partida. Beleza? A partir de agora, toda vez que a gente começar um exercício novo, é interessante você pausar, pensar na resposta antes e depois você, né, vai olhar a resposta. Então vamos lá, mais uma vez um ataque a descoberto. E aqui, quando eu liberar o cavalo, eu faço um cheque. É a mesma ideia. Vou fazer um cheque e atacar a dama ao mesmo tempo. O rei não consegue salvar as duas peças ao mesmo tempo. Quando ele tenta salvar, né, salva o rei, pode até proteger a dama, não tem problema, eu capturo aqui do mesmo jeito. O Lichess ainda falou que eu errei, né, aqui a jogada, mas é essa jogada mesmo, não tem problema nenhum. Ele ainda nem capturou aqui de volta, não sei porquê, mas enfim, você continua aqui o jogo do mesmo jeito e você pode conseguir uma posição vencedora tranquilamente. Aqui eu podia ter jogado também para cá, né, e tudo mais, mas enfim, você já conseguiu vencer essa partida aqui tranquilamente. Próximo, mesma ideia, né, pode pausar, pode pensar, e é isso mesmo aqui, ó, cheque. Na verdade ele repetiu, né, ele tá achando que eu tô errando a jogada, sendo que é essa jogada mesmo aqui no Lichess. Agora ele aceitou. Vamos lá, próxima jogada. Agora sim, pausa, pensa no movimento e aí a gente dá continuidade. Aqui a resposta é peão D6, atacando as duas torres ao mesmo tempo. Ele pode até trazer uma torre para proteger a outra, mesmo assim eu sacrifico o bispo e ganho uma torre de vantagem. Esse daqui é uma jogada bem interessante. Aqui a gente vai fazer um checkmate em duas jogadas, com a mesma ideia do ataque a descoberto. Pausou, pensou? Que a gente tem o bispo cercando todas essas casas, a gente tem uma torre aqui com o cavalo na frente. Então eu vou liberar esse cavalo fazendo um cheque duplo, né? É uma ideia. Fazendo esse cheque duplo, eu trago o rei para cá e o rei ele está preso aqui dentro. Eu só preciso dar um cheque. E qual é o cheque aqui? O cheque aqui é cavalo em H8. Cheque, né? O rei não tem para onde escapar. Checkmate. Eu vou parar de pular para o próximo exercício para a gente ter tempo de olhar o finalzinho, né? Eu não gosto de passar direto para a próxima atividade. Eu gosto de olhar a próxima atividade com mais calma. Vamos lá. Mais uma posição que a gente pode conseguir uma posição vencedora em 3 jogadas. Você pode pausar, pensar. Aqui, a primeira jogada é com cavalo. Cavalo tomou peão de E4. Sacrifiquei o cavalo, mas ó, tenho um cheque aqui de bispo, né? Que eu vou atacar o rei e a torre ao mesmo tempo. Então eu misturei um pouco com o garfo, né? Que a gente já aprendeu anteriormente. Então valeu muito a pena aqui pra gente conseguir uma vantagem para as peças pretas.
Esqueci de falar que era de pretas, não o anterior. Enfim. Esse daqui também é bem interessante. É uma posição vencedora para as pretas. Em mesmo esquema. Não, para as brancas. I'm sorry. Uma posição vencedora para as brancas em 3 jogadas. E esse foi um jogo real. Um jogo disputado entre o Anand e o Kramnik. Pausa, pensa nessa sequência de 3 jogadas, tenta adivinhar o futuro e vamos ver. Primeira jogada é torre dando cheque no rei protegido pelo bispo. Cheque, correto? E aqui a gente tem que tomar cuidado com esse ataque aqui das pretas, né? A gente sabe que eles têm a possibilidade de capturar o nosso bispo quando eu liberar o ataque, mas eu posso acabar com o ataque dele, ó, jogando a torre em F7. Agora eu posso capturar a torre aqui de baixo, fico com 2 torres contra uma torre e um bispo. A vantagem é das peças brancas, né? O Anand que fez essa combinação aí bem interessante, bem bonita. Próximo, esse daqui também foi de um jogo real. Um jogo entre Mikhail Tal e Averkin em 1973. O Mikhail Tal, jogando de brancas, conseguiu uma posição vencedora, né? Uma posição de grande vantagem aí em 2 lances. Vamos ver se vocês conseguem descobrir quais são as jogadas. Pensou? Primeira jogada é com cavalo. Se eu jogar o cavalo aqui em D5. Bem interessante, porque essa torre ela não tem casa. Ela não tem casa para ir, ele não pode capturar a minha torre, porque senão ele toma mate ali em E7. Então provavelmente ele vai querer capturar meu peão, que está em H4. Se ele não captura o peão de H4, ele defende a casa E7 para não tomar mate, mas ele perde a torre de todo jeito. Beleza? Não adiantou muita coisa. Se ele capturasse o peão de H4, eu capturaria a torre, né, e estaria em vantagem do mesmo jeito. Esse daqui também é bem legal. Ele é para as peças brancas também. E ele foi um jogo entre o Jiří Letštinský, nossa, uns nomes bonitos de um jogador de xadrez de fora, contra o Ludek Pachmann, esse daí é mais conhecido, em 1968. Então as brancas aí, elas têm um ataque, né, muito bom em 3 jogadas. Vê se você consegue descobrir qual é esse ataque. E aí a gente continua. Preparados? Então, a primeira jogada é com a dama. A gente sabe que é um sacrifício de dama. E aí, esse sacrifício de dama, você tem que pensar onde vai ser. Só capturar aqui não funciona, né? A melhor jogada aqui que a gente teria seria este sacrifício na cara do rei, preparando o ataque à descoberta aqui, ó. Quando ele captura, agora eu posso dar um cheque duplo, por exemplo, ó. E agora eu prendi o rei aqui, certo? E eu consigo dar um cheque que ele não pode escapar. Detalhe, é um cheque misturado com o garfo também, ó. Cheque de cavalo, ele não pode vir para casa G7 por causa do peão, não pode voltar para H7 por causa do bispo. Cheque, mate e vitória das brancas, um cheque mate bem bonito. Mais uma vez, de um jogo real. Esse é de um jogo entre o Serayan e o Shirov, o incendiário. E agora a gente vai encontrar uma jogada para as pretas. Esse jogo é de 1993. Uma jogada para as pretas em que você consiga a mesma coisa, uma posição vencedora em 3 jogadas, né? Então pense um pouco quais são as jogadas que você pode fazer, quais são as possibilidades que você tem nessa posição. E para a gente começar, a gente vai jogar esse bispo aqui, ó. Se a gente tira esse bispo, a torre ela está protegida, mas a gente tem que observar, ó, que tem aqui, ó, um bispo caindo, né? E tem algumas coisas que a gente precisa ter atenção aqui nessa posição. Por exemplo, se eu jogo aqui em A3, ele simplesmente traz a torre, ataca o nosso bispo aqui do mesmo jeito, né? Agora a dama protegendo não faz tanta diferença, e ele pode fazer um ataque aqui do outro lado, né? Bem interessante. Então, a melhor jogada que nós temos aqui é pelo outro lado.
A jogada aqui é bispo F4. Inicialmente parece uma jogada ruim, né? Mas se você parar para pensar, você está ameaçando uma captura, um ataque duplo aqui também, do mesmo jeito. E se ele captura, a gente começa a ter ataques aqui. Né? Ele não pode capturar sem proteger a dama, porque senão eu ia capturar a dama dele aqui embaixo. Ele, beleza, tirou a torre, protegeu a dama, mas a gente ainda tem a captura de bispo com cheque. E quando ele escapa, aqui eu tenho algumas opções interessantes. A melhor é com a dama, trocando as damas. Se você quisesse também, você poderia ter jogado a dama em outro lugar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Opa, pulei direto para o último. Vamos lá. Se eu jogo aqui F4, ele joga aqui, eu dou cheque. Também é interessante considerar essa jogada aqui, ó. Dama H5. Dama H5 você prepara uns ataques bem legais aqui. Mesmo ele atacando de volta, eu ainda tenho muito contra-jogo aqui para as peças pretas. E o último exemplo de ataque a descoberto. Vamos lá, esse daqui é bem legal também. A gente tem que pensar num ataque para as brancas em 3 jogadas. Essa foi uma partida do Korchnoi, Viktor Korchnoi, contra o Piet Baker em 1976. Então qual é a jogada que vocês acham que pode começar aí o nosso ataque? Primeiro, eu tenho que pensar em algumas opções aproveitando essa torre aqui que tem um peãozinho na frente, correto? Então se eu penso no sacrifício de dama aqui, por exemplo, eu tenho que pensar o que vai acontecer depois. Se eu dou o cheque aqui e ele captura, agora você tem que pensar, poxa, o que eu vou fazer aqui para ter uma vantagem real nessa posição? Se eu capturo de volta fazendo uma dama, ele simplesmente captura a minha dama recém-promovida e a jogada não dá certo. Agora, se eu sacrifico a dama, ele captura, e eu faço outra dama, eu faço essa dama com cheque. Eu promovo com cheque, e ele vai ser obrigado a defender aqui. Eu posso capturar de torre, e eu vou ter uma dama contra uma torre no final. E aí consigo vencer essa posição, essa partida. O que vocês acharam do ataque a descoberto? É uma estratégia legal para você usar nas suas partidas? É muito bom e é muito recorrente nas partidas dos grandes jogadores. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Até mais.